Hoje, com a internet, que é um meio de comunicação muito mais rápido e que está muito mais abrangente, né? Você tem como mandar o seu resume para uma posição de trabalho em qualquer lugar no mundo, né? Agora, veja que se o seu endereço naquele resume não está naquele país, com certeza eles vão ver, vão estar rejeitando o seu resume. Tá? Então, se você tem um objetivo de ir para um determinado país, e digamos que você tem um conhecido, um amigo, um parente, qualquer pessoa que você possa usar o telefone e o endereço deles, pelo menos para mandar o seu resume e você ver qual é a resposta que vai ter, para você testar a sua audiência, é uma coisa muito interessante e algo que eu recomendo que você faça, tá? Com isso você vai saber já em adianto, né, em advance, você sabe em advance, sabe antes da hora, se você é um profissional que vai ser absorvido pelo aquele mercado de trabalho. Então aí o seu próximo passo é só ver como que você vai conseguir o seu status de trabalho, de residente temporário ou whatever, o que você vai estar aplicando em cada um desses países. Para você fazer o seu resume, a primeira dificuldade que você vai ter é na hora de você explicar as tarefas que você faz. Então a gente resolveu fazer vários videozinhos onde você vai estar dando uma olhada e entendendo mais ou menos como é que funciona, porque tem palavras-chave que você deve estar colocando nas descrições do seu trabalho, ok? Então eu estou usando aqui um exemplo de um resume em português que eu recebi e eu ajudei essa pessoa a ajeitar o resume para estar dentro dos standards dos Estados Unidos e essa pessoa inclusive conseguiu um emprego depois que eu ajeitei. Foi um caso muito raro até, tá? Isso não é regra, isso é exceção. Essa pessoa teve uma entrevista e conseguiu o trabalho nessa primeira entrevista. Isso é raríssimo, não é regra, tá? Mas é uma coisa bacana que aconteceu, então eu fiquei super feliz por ter podido ajudar. E ela me autorizou a utilizar pedaços do resume dela. Eu não estou colocando o nome dela, não estou colocando o nome do escritório que ela trabalhava, nada assim para não fazer nenhuma referência pessoal, para ficar a privacidade dela, mas eu estou utilizando as palavras que ela utilizou no resume dela, tá? Então, lógico, você imagina que aqui no topo estaria, em cima disso estaria o nome da empresa e o ano em que ela começou, ano e mês que ela começou, ano e mês que ela terminou o trabalho e também colocaria aqui em cima a posição que você está no seu trabalho, tá? Então, nesse caso aqui, eu quero mostrar algumas palavras-chave, tá? Então aqui ela colocou acompanhamento dos processos de licenciamento dos empreendimentos de programas federais financiados pela Caixa Econômica. Okay? Então tudo isso aqui a gente vai colocar em inglês. Entenda aqui, fazer isso aqui não é uma tradução, tá? Quando você pega o seu resume em português e vai passar para inglês, você não está fazendo uma tradução, você está fazendo uma interpretação. Porque se você traduzir palavra por palavra, quando chegar na versão em inglês, não vai fazer sentido nenhum. Porque são termos diferentes que são utilizados no Brasil e termos diferentes que são utilizados nos Estados Unidos. Alright? Então, essa parte aqui, a gente pode dizer que é monitored the application process. É tudo isso aqui, tá? Então entenda que acompanhamento, se você fosse traduzir acompanhamento, você vai estar dizendo following. Não, você não vai botar following, você vai botar monitoramento, você vai botar monitored, você vai botar, pode botar também coordination, né? Mas você nunca vai utilizar essa palavra traduzida diretamente para o inglês, ok? E no caso aqui, muita coisa
que vai estar diferente daqui para cá é porque eu também tive uma conversa com essa pessoa e eu pude adicionar outras informações, né? Então, por exemplo, isso aqui, for approvals and registrations, foi algo que eu entendi dentro da nossa conversa, né? E essa parte aqui também, management of team as part of public housing development. Isso aqui foi algo que durante a nossa conversa eu estabeleci que ela fazia isso. Ela fazia um gerenciamento do time, ela tinha controle da função de outras pessoas. Então você tem que incluir isso, né? E quando você fala algo como programas federais financiados pela Caixa Econômica, eu sei que isso aqui é Public Housing Development, né? Então, o que é isso? São casas que o governo está fazendo. Então, você fala isso em português? Não, você não fala exatamente isso em português, mas é assim que se fala em inglês. Então, é necessário que você faça uma pesquisa de como que as coisas são colocadas em inglês, né? Aqui, por exemplo, Design Review, tá? Então, Design Review aqui é quando ela colocou que ela orienta, ó, no que tá faltando, orientar os movimentos por moradia selecionados pelo programa e seus arquitetos. Então, quando eu vi essa palavra aqui, eu já vi, ok, ela está fazendo Design Review. Aí eu fui e tive uma conversa com ela. Então, qual era exatamente dentro dessa função que você estava fazendo aqui, o que era? Qual é a descrição? Tá? Porque às vezes em português você não vai fazer uma descrição exata do que você fazia. Mas quando ela me fez essa descrição do que ela fazia, eu percebi que ela fazia revisão de construction documents. Né? Então, o que acontece? Você tá aí a interpretação novamente. Você lê o que está escrito e você tem uma conversa com a pessoa para você poder passar para o inglês. E aqui, Residential Development for Low Income Population. Isso você vê fácil, porque esse programa aqui, olha, por ajuda do governo, da Caixa Econômica Federal. Aqui, era um programa da Caixa Econômica Federal. Então, se é um programa da Caixa Econômica Federal, é para quem tem low income, nesse caso aqui, e eu conversei com ela e era, tá? Review of Code Requirements. Isso aqui é uma palavra-chave também, tá? Então, quando ela tá falando aqui, legislação, atendimento às legislações vigentes e regra do programa. Então, em inglês, como que você vai falar que você está checando que os desenhos estão dentro das legislações vigentes, as regras de construção daquele lugar? Review of Code Requirements. Simples, direto e objetivo, ok? And design, aqui é outra keyword que a gente usa muito aqui. Design Requirements. O que é Design Requirements? Você bota isso quando você está seguindo as regras determinadas, ou pelo teu cliente, ou pelo usuário, ou pelo empreendedor. Você recebeu regras de design que você tem que estar seguindo. E isso está mostrando aqui regras do programa e exigências da equipe de engenharia do banco financiador. Ou seja, eram as regras do programa e exigências que são basicamente design requirements. São design requirements, é assim que você fala, tá? Outra keyword aqui também seria do Design Development Management Team. So, quem é o Design Development Management Team? Aqui a gente não falou isso, eu não vi isso aqui.
Mas está escrito aqui, ó, em que equipe de engenharia do banco financiador. Mas você não vai falar isso em inglês de maneira alguma. Quem é a equipe de engenharia? É o management team, é o time que está gerenciando aquele programa. Então, o design development, que design development team, no caso, é qualquer grupo ou parte da agência ou pessoas que estão sendo o cliente, determinando o que você tem que fazer, quais são as direções que você tem que tomar no seu programa, no seu desenvolvimento, quais são as regras, o que você tem que seguir. Então, em inglês seria isso. Então, como você está vendo, em nenhum momento aqui a gente fez uma tradução palavra por palavra. E isso não vai acontecer em nenhum lugar do seu resumê. É muito raro, porque a maneira que a gente fala as coisas é totalmente diferente, tá? Então, muito cuidado. A gente vai fazer outros vídeos falando de termos que você tem que estar utilizando, de palavras-chave que você tem que estar utilizando. Então, você já tem algumas aqui, tá? Monitored or coordinated, né? Design review construction documents. Com os construction documents, não esquece, isso aqui são os desenhos que vão para a obra, tá? Que vão ser registrados e que vão para a obra. Review of code requirements, isso é keyword. Design requirements é keyword. Design development management team é keyword, ok? Outra keyword here. Public Housing Development. Se você está fazendo qualquer tipo de projeto que é para o governo, para famílias de low income, você tem que colocar isso. Isso aqui é uma keyword também. Alright? Então, eu espero que vocês tenham entendido como que funciona essa questão. Não é tradução. Resumé não é tradução. Então, você tem que fazer uma certa pesquisazinha. E a gente vai estar mostrando mais outros truques nos próximos vídeos de como você faz o seu resumé.